uma curva, Deus me deu um livramento muito grande de algo talvez muito pior. Mas quando eu fui fazer uma curva, pastor, eu ouvi um barulho, alguém bateu atrás da moto e eu saí rolando na rua com a moto em cima de mim, eu a 20 km por hora. Quando eu levantei já com aquela adrenalina que eu fui olhar para trás, só estava eu e a moto na rua, 4 horas da tarde. Meu Deus. E eu fiquei ali estatalado procurando, porque a minha intuição é que algum carro tinha batido atrás da moto, por causa do barulho que eu ouvi e do modo como eu caí, irmãos. Não tinha como eu cair daquele jeito a 20 km por hora. Saí bolando e a moto bolando por cima de mim. Ralei o joelho, a perna direita toda, fiquei com hematoma no rosto, na coxa. E quando eu levantei a moto, que eu fui pegar na embreagem da moto, o meu braço a minha mão não se mexia mais, eu perdi o movimento da mão. E fui para o médico, quando cheguei lá, meu braço quebrou e deslocou do lugar. A minha mão separou do braço. E a médica olhou para mim e disse: infelizmente você vai ter que operar seu braço. E eu tive que fazer às pressas uma cirurgia. E às 11 fiz a cirurgia, graças a Deus ocorreu tudo bem. E eu estou aqui com a glória de Deus para contar o quanto Deus é maravilhoso. E eu vou pegar só a continuação do que vem sendo falado desde o início. Porque como a pastora Alicia falou, nós também estávamos no propósito de 21 dias de oração do monte. E na segunda-feira, dia 10, eu ia começar outro propósito, mas eu tinha que fazer a cirurgia dia 11, então eu resolvi parar. E quando eu estava parado em casa, irmãos, para quem é acostumado a estar todo dia na igreja, a minha esposa quer ficar rindo de mim, porque eu começo a pregar sozinho dentro de casa. Ela disse: homem, tu já está com abstinência, né? Eu estou fazendo as coisas e estou pregando sozinho, falando sozinho. Mas a senhora acredita, pastora Alicia, que quando eu retornei no grupo, que a gente tem o grupo do Monte, aqui na comunidade Urucaia, e eu botei para os irmãos e disse: olha, vamos começar outro propósito segunda-feira. As muralhas cairão. Não as muralhas de Jericó, porque Jericó já caíram, mas tem alguma muralha que precisa cair aí. Sabe o que os irmãos falaram? Não, pastor, nós vamos orar não, porque é muita luta, meu. É muita luta, é muita prova. A gente está orando, o inimigo se levanta. A gente está buscando e vem provação, vem tribulação. Olha aí, o senhor se acidentou. O senhor devia ficar em casa, o senhor devia parar um pouco, devia cuidar da sua saúde. Os irmãos ficaram com medo, irmão, da retaliação que o inimigo vem fazendo depois do propósito onde Deus curou, Deus abriu porta, Deus renovou, Deus batizou com o Espírito Santo e fez maravilhas no nosso meio. E sabe qual é a pergunta que eu faço para os irmãos? O que é melhor, irmãos, apanhar sem fazer nada ou apanhar fazendo? Se for para apanhar, bora apanhar, irmão, tacando fogo no nome de Satanás, em nome de Jesus, aleluia. Porque a vitória é do povo de Deus. Quem acredita para dar glória? Eu preguei terça-feira doutrina na nossa igreja. E o tema da mensagem foi: mantendo acesas as vossas candeias. E tem algumas coisas, irmãos, que há 22 anos eu faço, pastora, que não é, as pessoas pensam que é para a gente se mostrar, para a gente dizer que é cheio, para a gente dizer que é de Deus. Não, irmão, eu vou para o monte, sabe por quê? Porque eu tenho que manter a minha candeia pegando fogo, irmão. Eu tenho que manter acesa a minha candeia. Uma vez no mês eu vou para uma vigília adorar Jesus na madrugada toda, porque eu tenho que manter acesa a minha candeia. Tem oração na igreja, eu vou, porque minha candeia tem muito crente com a candeia apagada, porque perdeu costumes, aleluia, para deixar ela incendiada. Enquanto você está aqui, aleluia, sabe o que está acontecendo? Jesus está enchendo a tua candeia de azeite e o Espírito Santo está atacando fogo na candeia. E quando tem
mantenha a sua vida espiritual ativa com Deus. Eu trabalhava circularmente. Há 10 anos trabalhei numa empresa. Nunca deixei de ir para o monte. Nunca deixei de ir para a vigília. Nunca deixei de orar. Nunca deixei de ir para o culto. Comecei a estudar. Glória a Jesus. Eu sou formado em gestão ambiental. Trabalhava e estudava. Quando tinha dia de culto, pastor Alice, aí alguém me convidava para pregar e a aula da faculdade vai ter aula da faculdade. E eu dizia, rapaz, eu casetava aula para jogar bola, por que eu não posso casetar aula para pregar? Então eu vou pregar, depois eu recupero a nota da faculdade, aleluia. E Jesus é bom e misericordioso, aleluia. Tirei sempre nota boa na faculdade, sou formado em gestão ambiental, mas nunca deixei de adorar a Jesus de Nazaré. Glória, e manter acesa a candeia na presença do Senhor. Levante a mão, querido, porque eu sinto a autoridade de Deus aqui para repreender toda a frieza, todo desânimo, lá para a chama, lá para a camarasca, para repreender todo o cansaço espiritual, lá para a camarasca. Em nome de Jesus de Nazaré, há um fogo que queima e não se apaga esta noite. Pegue a sua Bíblia para você aí, querido. O tempo já está avançado. Louvado seja Deus. Oh, glória. Vamos estar lá também nesse encontro, pastor Alice, em nome de Jesus. Glória. Estou lutando, irmão. Todo ano eu vou para um encontro com Deus. É o que eu falei. Eu tenho que manter acesa a minha candeia. Glória. 3 dias lá, só palavra, unção, poder de Deus. Graça, meu irmão. Aleluia. É maravilhoso. Então, se eu fosse você, não perdia, meu irmão. Glória. Deixa Deus te usar para estar lá também. Capítulo 2, verso 19, diz assim a Bíblia Sagrada: ainda há semente no celeiro? É uma pergunta. Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Diga a glória a Deus. Vamos ser assim, querido, já está orado, abençoado. Louva a Deus pela vida de todos os obreiros e obreiras da casa do Senhor. Deus continue usando a vida de vocês para apoiar os pastores nessa obra, aleluia. Queridos, o livro de Ageu, o profeta Ageu, ele traz uma profecia, uma palavra muito forte, pós-exílio babilônico. Se os irmãos, com certeza, eu vou dizer nem se, que é de verbo de dúvida, eu vou dizer, os irmãos com certeza já leram a respeito do exílio e do cativeiro de Israel, profetizado ainda pelo profeta Jeremias, que Deus levantaria uma nação, não uma nação que, digamos, seria poderosa o suficiente. Porque lendo a Bíblia, irmão, eu vou entender que o povo de Deus, a nação eleita do Senhor, é o povo mais bem estruturado da face da terra desde o início. Nós vemos o povo de Deus vencendo guerras, vencendo nações e colocando medo em nações poderosas, tais como o Egito. O Egito, uma das nações mais bem armadas, mais bem preparadas de todos os tempos, tinha medo de ouvir que Israel estava vindo em uma peleja. Por quê? Porque sabia que Deus era com aquele povo e que com certeza ele venceria a peleja e o nome do Senhor seria glorificado. Só que o contexto agora é diferente, porque Jeremias, entre lágrimas e prantos e choros, é levantado por Deus para trazer uma palavra de exortação para a nação, uma palavra de correção para a nação. E junto com esta palavra,
aviso, um alerta e até mesmo uma profecia contra Israel, porque o profeta vai dizer que Deus levantaria uma nação que colocaria Israel dentro do cativeiro mais uma vez. Imagina você, Israel já saía do cativeiro no Egito pela mão forte e poderosa de Deus. Israel vem vencendo nações, amonitas, moabitas, filisteus, vem enfrentando guerras incomparáveis e vem vencendo, porque Deus era com aquele povo. Mas agora não, a mensagem é outra. Jeremias, em meio ao pranto, por que Jeremias chorava? Por que Jeremias tinha, aleluia, um codinome, profeta chorão? Porque Jeremias, irmãos, profetizava e aquele povo, naquele momento, naquele contexto, simplesmente virava as costas para Jeremias e deixava Jeremias falando ao vento. Jeremias falava sozinho. Quando Jeremias abria a boca e dizia assim diz o Senhor, aquele povo simplesmente, eu vou contextualizar, aquele povo simplesmente dizia, lá vem esse profeta de novo, eu não quero ouvir essa profecia, eu não quero ouvir assim diz o Senhor, eu não quero ouvir o que esse homem tinha de falar. Mas a mensagem de Jeremias era entregue, e a mensagem dele, independente se ouviam ou não, aleluia, Jeremias liberava o que Deus mandava. E Jeremias profetizou chorando por causa da dureza do coração daquele povo, a rebeldia que aquele povo vinha exercendo perante o Senhor. O povo estava desviado, adorando a deuses estranhos, fazendo altares em cima dos montes ao deuses estranhos. E Jeremias vem dizendo, olha, Deus vai levantar uma nação que vai levar Israel para o cativeiro, para o exílio. Por 70 anos Israel vai experimentar de novo o que é viver uma nação, o que é ser uma nação escravizada. E o povo não deu trela, continuou no seu pecado. Dentro do contexto de Jeremias, Deus vai levantar Ezequiel. Quando Ezequiel é levantado, irmão, a Bíblia vai dizer que Jeremias estava preso no pátio da guarda do sumo sacerdote, e mesmo assim profetizando. A Bíblia vai dizer que Deus leva Ezequiel dentro do templo. Quando Ezequiel chega dentro do templo, há uma pergunta que vem da parte de Deus para o profeta, e a pergunta é, o que tu vês? O que tu vês? E Ezequiel, irmão, contemplou um dos piores cenários espirituais, um dos piores declínios espirituais, porque a idolatria chegou dentro do santuário. Os sacerdotes, os anciões, os levitas, os líderes, aqueles que eram para ser exemplo, estavam prostituindo o santuário e o templo do Senhor. E dentro do santuário tinha imagens de escultura que provocavam a ira e os ciúmes de Deus, diz a Bíblia. E Ezequiel vem fazendo um complemento da profecia, aleluia, de Jeremias, e dizendo, o povo vai cativo, o juízo de Deus vai descer, a mão de Deus vai pesar, e aquele povo, mesmo estando em cativo, mesmo estando no cativeiro, aquele povo não quer obedecer, aquele povo não quer se converter. A história diz que pelo ano de 910 a.C., Babilônia, o rei Nabucodonosor e seu exército entra dentro de Israel, e ele entra em 3 cenários. A Bíblia vai dizer, estrategicamente, irmão, veja dentro de um contexto histórico como o inimigo é estratégico num campo de guerra. Ele entra dentro de Israel e o que ele faz? Pega todos os jovens, toda a juventude de Israel, vai para dentro da Babilônia. Dentro desse contexto, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, Daniel, tudo dentro de um contexto. Ezequiel está onde? Ezequiel vai no meio dos cativos.
ele vem e leva todo o restante e deixa Israel totalmente fragilizada, ficando apenas os doentes, os idosos e quem jamais teria capacidade, aleluia, de guerrear. O povo está dentro do cativeiro. Ezequiel está profetizando. Deus levanta Ezequiel e começa a exortar o povo dentro do cativeiro. Sabe o que é interessante? Dentro da Babilônia tem alguns jovens, aleluia, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A Bíblia vai dizer que mesmo dentro da Babilônia, aqueles 4 senhores nossos, jovens, eles têm uma decisão do seu coração. Qual é a decisão? De continuar sendo fiel a Deus, de continuar adorando ao Senhor, de continuar, aleluia, sendo fiel à promessa do Senhor. E o que Deus faz? Deus exalta eles dentro da Babilônia, e dentro da Babilônia eles se tornam príncipes e governadores, sendo invejado por quem era da Babilônia. Daniel olhou para os seus companheiros e disse: nós não somos daqui, nós não nascemos aqui, nós não temos o costume daqui, a nossa terra é Jerusalém, o nosso Deus é Jeová, e daqui, aleluia, nós vamos adorar a Ele em espírito e em verdade, aleluia. Mesmo num cenário caótico, eles resolvem ser fiel a Deus, aleluia. A Bíblia diz que veio uma promessa de libertação. O povo se arrepende, e quando há arrependimento, há restauração e a manifestação da graça de Deus. Quando o povo sai da Babilônia, irmão, Ageu entra em cena como profeta da atualidade, e profetizando, ele vai trazer um cenário início pós-exílio. Quando o povo sai da Babilônia, vem todo mundo, irmão, machucado, vem todo mundo magoado, vem todo mundo cansado, vem todo mundo frustrado, vem todo mundo decepcionado, aleluia. E o Ageu tem uma responsabilidade de, como profeta, de como porta-voz de Deus, de fazer aquele povo recomeçar, fazer aquele povo levantar a cabeça e principalmente fazer com que aquele povo reconstruísse o templo de dentro de Jerusalém, que estava em ruína. Quando Ageu começa a profetizar, no capítulo 1, ele vai perceber que o seu ministério vai ter uma responsabilidade bem pesada, porque o povo, irmão, pós-cativo, pós-exílio, estava decepcionado, frustrado, estava abatido, estava desanimado, o povo estava cansado, o povo estava sofrido. O que o cenário mostra? O cenário mostra que o povo virou as costas para a obra de Deus. O cenário mostra que o povo deixou de lado a casa de Deus. O cenário mostra que o povo, de tão desanimado que estava, abandona o templo em ruínas e vai cada um viver a sua vida, vai cada um viver da sua maneira. Aí o profeta Ageu, no capítulo 1, ele tem a missão de levantar aquele povo. Quem era o governador? Chamado Zorobabel. O sacerdote era um homem chamado Josué. E Ageu tinha a responsabilidade de pegar Zorobabel, de pegar Josué e dizer: vamos lá, vamos reconstruir o templo, vamos levantar a casa de Deus, vamos fazer a obra do Senhor, vamos continuar com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Só que o povo vinha desanimado, cansado, e a Bíblia vai dizer que cada um foi para a sua casa, construir a sua casa, reformar a sua casa, levantar a sua casa, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Sabe o que aconteceu, querido? Como consequência disso, Deus resolveu trancar as janelas do céu, e o povo de Israel passou a ter colheitas, aleluia, não muito agradáveis. O povo passou a ter prejuízo nos campos. O povo passou
o povo estava ficando desprovido. E o recado do profeta era o mesmo: vamos fazer a obra, vamos levantar o templo, vamos fazer a obra, vamos levantar o templo, vamos fazer a obra. Agora olha só, escuta aí que é para te dar glória melhor. Sabe qual foi a desculpa do povo para não levantar o templo? A desculpa do povo foi a falta de recurso. Como a colheita estava devagar, como as plantações não estavam dando o lucro esperado, como o trabalho das mãos deles estavam fracassando, eles olharam e disseram: como é que a gente vai fazer a obra? Como é que a gente vai levantar esse templo se ninguém tem dinheiro, se ninguém tem colheita, se a plantação está dando errado, se tudo está indo devagar, nada está prosperando, nada está dando certo? Aleluia! Só, irmão, que Deus tem uma solução para cada problema. Aleluia! Eu vou repetir: Deus tem uma solução para cada problema. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Deus, quando criou a palavra problema, Ele criou a palavra solução, e para Ele nada é impossível. Eu estou sentindo a presença dele aqui. De pega na mão do irmão que está do teu lado aí, pega na mão dele, pega na mão dela, e diga para ele assim: diga, meu irmão, diga, para cada problema, diga, tem uma solução. Diga para ele: para cada problema tem uma solução. Diga para ele: você serve ao Deus do impossível. Escuta aí, eu imaginando, eu acharia que a solução de Deus para esse problema seria mandar chuva e abençoar as colheitas. Eu imaginando que a solução de Deus para esse problema seria Deus mandar compradores para comprar mercadoria de Israel e injetar recursos na economia local. Eu imaginando que o problema que Deus ia solucionar ia ser abençoar a terra para que a colheita fosse próspera. Só que não. Deus levanta o profeta, olha para o povo e diz assim: profeta, fala para o meu povo aí: minha é a prata e meu é o ouro. Minha é a prata e meu é o ouro. Estou sentindo a graça dele aqui nessa palavra. Deus está mandando eu dizer para alguém: minha é a prata e meu é o ouro. Quem pode adorar ele? Quem pode adorar ele? Sabe o que Deus vai fazer, querido? Oh, glória! Deus vai mostrar para o povo que o dono do recurso é Ele. Deus vai mostrar para o povo, aleluia, que não depende de estação, que não depende de chuva, que não depende, aleluia, da terra, que não depende de plantação, que não depende de colheita nenhuma. Deus vai dizer: eu mando recurso a hora que eu quiser, aonde eu quiser, e quando eu quiser, porque minha é a prata e meu é o ouro. Levanta a mão direita, eu tenho uma palavra profética para o
situação não ia bem como parecia. E Deus trouxe o profeta para dizer para o povo: minha é a prata e meu é o ouro. Sabe o que Deus estava dizendo para o profeta? Eu não dependo de recurso terreno para fazer o que eu tenho que fazer. Oh glória! Levanta a tua mão direita para cima, porque essa palavra aqui é para alguém que está aqui dentro hoje. Jesus está dizendo: eu não preciso de recurso na terra, eu não preciso de recurso humano. Se eu quero te abençoar, minha é a prata e meu é o ouro. Se eu quero abrir a porta, minha é a prata e meu é o ouro. Se eu quero fazer um milagre, minha é a prata, meu é o ouro. Diz o Senhor, adora Ele. Quem está crendo? Quem está crendo aí? Quem está crendo aí? Quem está crendo na porta? E adora Ele. O povo entendeu que quando Deus queria fazer, Deus fazia e pronto, acabou. Glória a Deus. Glória. A Bíblia diz que o povo se anima para levantar o templo, o santuário. O povo se anima para obedecer a Deus mais uma vez. E quando o povo se coloca na brecha, quando o povo se coloca na posição, o cenário muda, irmão. Vou repetir, sendo bem direto: quando você se coloca na brecha, quando você se coloca na posição, o cenário muda. Vou ser mais direto ainda: as coisas não mudaram porque Deus está esperando você se colocar na posição que Ele quer. As coisas não melhoraram ainda, é Deus dizendo: vem para a posição, vem para a brecha, vem para a marcha, vem adorar, vem fazer minha obra, vem deixar eu te usar, que você vai ter um cenário mudar para você. O povo entra na posição, o povo entra na brecha, o profeta chega, vê a obra a todo vapor. O profeta abre a boca e diz assim: ei, escuta aí, que eu tenho um recado de Deus aqui para vocês. Qual é o recado, profeta? O profeta vem mexer com a emoção do povo, irmão. Porque tinha ali pessoas de idade, tinha ali pessoas que conheciam da história. E o profeta diz assim: quem lembra desta casa na sua última glória? Era a mesma coisa que o profeta está dizendo. Quem leu o dia que Salomão inaugurou esse negócio aqui? Sacrifícios, 1000 bois, a glória encheu o templo, os levitas adorando, ninguém conseguia se pôr de pé, de tamanha glória. Quem lembra o profeta? Quem lembra dessa casa da sua última glória? Aí o profeta abre a boca e diz: assim diz o Senhor, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Quem pode levantar a mão para o céu aí, para adorar a Ele e ouvir uma profecia bíblica que vai de encontro ao teu momento, que vai de encontro à tua história, que vai de encontro ao teu cenário. Deus está dizendo: a glória da última casa será maior, será maior, será maior, será maior.
novo, o povo começa a trabalhar. E quando o povo se coloca na posição, e aqui eu vou repetir, Deus está cobrando posição de alguém aqui. Aleluia! Glória a Deus! Deus está cobrando posição de alguém aqui. Deus está perguntando por que você saiu da posição. O povo se coloca numa posição, o coração de Deus se agrada, e o profeta vem com uma pergunta interessante, irmão. Por que é interessante? Deus, ele não fica rodeando quando ele quer falar. Deus, ele não fica contando história de carochinha quando ele quer falar. Ele fala e ele fala direto. Quando Deus fala, irmão, a palavra de Deus vai em contra a tua necessidade, a minha necessidade. Por quê? Porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que eu preciso. Às vezes nós queremos uma palavra de vitória, mas Deus está vendo que não é isso que tu está precisando, é o que tu está querendo. É forte. O que eu quero é uma coisa e o que eu preciso é outra totalmente diferente. Glória a Deus! E infelizmente tem gente sendo lubrifiada. Por quê? Porque muitos profetas vão de encontro ao que você quer. É forte. Hoje não há muito, irmãos. Deus tem preservado os seus, mas há muito revelamento no meio da igreja, em vez de revelação. Deus, glória. O profeta fica rodeando, fica atirando para todo lado, até perceber que a tua emoção foi de encontrar algo que ele falou. E ele entra naquele algo, mas Deus não. Deus é direto. Quando Deus fala, vai ao encontro da tua necessidade. Por isso, quando você chegar aqui esperando uma palavra de vitória, e o pastor, o pregador, vir com a palavra de correção, abre a tua boca e dá glória para o que ele está fazendo, que era aquilo que você precisava. O profeta vem com uma pergunta. Qual é a pergunta? Ainda há semente no celeiro? Vem de encontro à necessidade do povo, irmão. O povo vinha de uma temporada de frustrações, de decepções, de limitações econômicas, tudo dando errado. Aí o profeta vem, há alguma semente no celeiro? Alguém estava esperando o profeta dizer: eis que a porta já se abriu. É forte. Eis que a chave já chegou. O profeta não, direcionado por Deus, ele vai na necessidade. A semente no celeiro, alguém responde para ele: nem a videira, não tinha uva, não tinha vinho, não tinha alegria, não tinha videira, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira e nem a oliveira está dando os seus frutos. Olha a resposta do povo. O desabafo frustrante do povo de Israel. Quando o profeta vai te encontrar necessidade, certeiro, Deus não fica rodeando, ele é certeiro, ele vai no alvo, ele não fica tirando para todo lado, ele não fica falando pelos cotovelos, ele vai direto, irmão, ele fala de acordo com a necessidade da igreja. O que a igreja está precisando ouvir é o que Deus vai falar. Aleluia, e pronto, acabou-se. Aleluia. A semente, alguém responde: não, nem uva, nem figo, nem romã, nem azeitona, não tem nada.
Aí o profeta diz assim: mas Deus viu que tem gente na brecha. Aleluia. Aleluia. Deus viu que tem gente na posição. Deus viu que tem gente trabalhando pelo reino. Deus viu que a obra do tempo está avançando. Deus viu que o coração de Zorobabel, de Josué e do povo é favorável à obra do Senhor. E aí, profeta, o que tem a ver isso com semente? O que tem a ver? Deus está mandando eu dizer: não tem semente, não tem uva, não tem figo, não tem romã, não tem azeitona, não tem semente no celeiro, mas ainda assim eu vos abençoarei. Levanta a mão direita para cima, igreja. Tem uma palavra de Deus para alguém aqui. Aí a bacalácia. Deus está dizendo: pode tudo estar dando errado, mas eu vou te abençoar. Deus está dizendo: a porta pode estar fechada, mas eu vou te abençoar. Aí a bacalácia. Quem está crendo? Quem está crendo? Eu vou sentir a presença dele aqui nessa noite. Uma bacalácia. Levanta a mão direita para cima, levanta a mão direita para cima. Sabe o que Deus está dizendo com essa palavra aqui? Deus está dizendo: não para com o teu projeto, não para com o teu sonho, não para com a tua faculdade. Deus está dizendo: não fecha essa empresa, porque eu vou abençoar. Eu vou multiplicar as vendas. Eu vou abrir a porta. Eu vou mandar cliente. Eu vou fazer acontecer. Diz o Senhor. Quem está crendo aí? Quem está crendo? Quem está crendo? Abraça. Fica lá, abraça. Pura bacalaubraça da área. Pega na mão do teu irmão, coloca ele de pé aí. Coloca ele de pé. Coloca ele de pé, ô glória. Pega na mão dele, segura na mão do teu irmão aí. Segura na mão dele. Olha para ele, olha para ela. Você vai ser Ageu para a vida dele agora. Diga: meu irmão,